Salve nação! Saudações! Separei aqui para vocês esse corte do Equipe F da ESPN Brasil na parte que eles começam falando da festinha do Carrascal, valeu? Ignorei aqui toda a parte que eles falaram do jogo porque não aguento mais, estou por aqui. Essa derrota estragou meu fim de semana, da minha família inteira, cara. E eu acho que a sua também, né? Se você é rubro-negro, com certeza essa derrota aí para o Palmeiras deve ter também estragado o seu fim de semana. Então, eu não quis mais gravar vídeo relacionado à derrota, tá? Peguei aqui a parte que fala do Carrascal, da festinha dele, de aniversário, e vamos lá, vamos ver aqui o que eles vão falar. Simbora. Ganha que ele fica agora. Tem que dar os parabéns ao Abel. O Carrascal, Parabéns, a gente critica, daqui a pouco a gente já vai falar dele. Os O Carrascal, não sei se vocês ficaram sabendo, ontem deu uma festa lá no Rio de Janeiro, depois de tudo que aconteceu. Teve isso? Teve isso. E na terça-feira, pós-Flamengo e Cusco, já tem programada também uma festa do Plata. Mas ele não está convocado? Então, mas ele vai para... É despedido. O Carrascal foi convocado hoje, não foi? Os dois vão jogar a Copa do Mundo, né? O Carrascal e o Plata. Um do Equador, outro da seleção da Colômbia. Todas as convocações esperadas no Flamengo... O Equador ainda não convocou, não. Não, mas o Plata fatalmente vai, né, Tetra? O que é isso aí? Aí... É o Maracanã? São imagens da Raíza Simplício, imagens da Raíza Simplício dos torcedores do Flamengo, uniformizados, né, em frente ao condomínio do Carrascal, no Rio de Janeiro. Tá estranho. Tá estranho. Acho... ele tem que... Hoje é aniversário do Carrascal. Ah, a festa é hoje, então. A festa de ontem comemora... Não, peraí. É hoje o aniversário do Carrascal? Eu nem acessei as redes sociais, nem pra não me irritar mais ainda, né? Nem acessei. É hoje? Não era ontem? Falaram que era ontem. Tô entendendo mais nada. Mas vamos lá. Estava o aniversário de hoje. Então já Foi estava... isso, já estava programado, Já era estava aniversário do programado, cara. Ele não cancelou. Assim, porque fica muito próximo aqui da minha casa esse condomínio. 5 minutos. 5 minutos. E eu passei ali pela frente, eu vi ali os torcedores também. Mas não vou parar, nem sabia que o Carrascal morava ali. Eu não fico querendo saber onde que o jogador mora. Eu sei onde que eu moro. E os meus amigos, que eu frequento, né, a casa. Mas eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. É que nessa imagem aqui não dá pra ver, mas lá no fundo, na portaria, tem umas meninas, né, cara? Então, assim, eles julgaram, né, que o Carrascal estaria dando uma festinha, né? Isso aí Olha lá. Uma invasão de privacidade, sabe? Cobra lá. Olha lá. Pra que cobrir as meninas? Ué, mostra, pô. Ué, que é? São adultas? Vaia no campo, reclama com a diretoria. Eu acho que assim, o cara, ele foi imprudente, mas você acha que ele fez de propósito? Que ele quis levantar a perna para ser expulso? O calor do jogo, na disputa, né? Foi imprudente, foi infeliz a ação dele. Você vê o rosto do Murilo, tá com a marca, então, infelizmente, causou uma expulsão, condicionou o jogo, mas a gente acabou de falar aqui que teve mais 25, mais 45, mais 70 minutos de jogo. E aí, assim, falamos de substituição, falamos de esquema tático montado, falamos de postura do restante do time, falamos do treinador. Ele cometeu um erro nessa expulsão, mas o Plihal foi muito bem. O treinador saiu lá falando, porque, poxa, tem árbitro que não dá, que não sei o quê, que o Flamengo é prejudicado, e aí a culpa agora é só do Carrascal? Deixa eu mudar a tela aqui, galera. Vamos lá, deixa eu só pegar aqui. Vamos lá? Aí, agora sim. Ele errou. Agora sim, é aniversário do cara. O cara já tinha programado. Eu não estou aqui como advogado de defesa do Carrascal, não. Eu estaria contra o seguinte: o cara ir para noitada, o cara ir para boate. Pô, perdeu o jogo, parceiro, você foi expulso. Fica quietinho em casinha. Mas é aniversário dele. Juntou lá os amigos e tudo, vai ficar quietinho dentro de casa. Até isso ele tinha que cancelar?
cada um é cada um. Eu acho desnecessário, assim, era comemoração do aniversário lá para a porta do condomínio. É perigoso isso. Hoje foi só ficar ali na porta reclamando, xingando. Mas já sabe onde que o cara mora. Daqui a pouco eu não sei. Não sei o vândalo que é, o que é. Pode ser ali só torcedores que estavam chateados, reclamaram e tal. Mas assim, a gente já viu o jogador pedindo rescisão de contrato. A gente já viu o jogador sendo agredido. A gente já viu o ônibus ser apedrejado. Não pode ser normal isso. Isso não pode ser normalizado. Ah, poxa, eu sei que muita gente vai entrar aí e vai falar, pô, mas o cara quer defender jogador. Não, não estou defendendo. Eu estou dizendo o seguinte, é a privacidade dele, está dentro da casa dele. Ele não estava num restaurante, ele não estava na rua, ele não estava num shopping. Não acho que é correto você ir lá para dentro da casa da pessoa, na porta da casa da pessoa. Não acho correto, não acho correto. É um Eu acho que passa muito do tom. E hoje já tivemos também a força jovem do Vasco botando dedo na cara de jogador na saída do treino. Isso, toda semana a gente tem um caso. É só lembrar o que aconteceu com o Paulo também, né? O lateral direito do Vasco, quando ele sai de casa e param ele no meio da rua, Paulo Henrique lá. Vamos falar do Palmeiras, colocar... Muito bem, como já tinha falado aqui no início do vídeo, vamos falar agora de Libertadores, cara. Eu não quis nem saber mais daqueles comentários. Eles falaram mais de meia hora da derrota, sabe? Falando ali das escolhas do Leonardo Jardim. Mas, cara, eu não tô com cabeça para assistir mais programa nenhum falando desse jogo. Então, eu peguei ali só a parte do Carrascal. Carrascal que foi multado pela diretoria do Flamengo, viu, galera? É isso aí. Vamos aqui agora falar de Libertadores. Simbora, vamos lá. Inter falando agora do Flamengo, que joga amanhã pela Conmebol Libertadores, vai enfrentar o Cusco. Pedro Henrique Torres chega aqui no Sport Center para falar de um Flamengo que está muito preocupado também com a parte disciplinar. Vamos lá, Pedro, seja bem-vindo ao Sport Center, boa tarde. Pois é, Marcela. Tudo bem? Um beijo grande para você, abraço André, todo mundo ligado na gente no Sport Center. As notícias não são muito boas no Flamengo não, né? Porque tomou essa pancada aqui no fim de semana, 3-0 para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Viu o time paulista abrir 7 pontos na tabela do maior torneio nacional, do maior campeonato nacional. E agora teve uma notícia ruim também nesta segunda-feira. O Jorginho, camisa 21, jogador importantíssimo do meio de campo, teve confirmada uma fratura no dedão do pé direito, sofrida na partida contra o Palmeiras, então vai ser desfalque para esse jogo de amanhã contra o Cusco, aqui mesmo no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores. Sempre bom lembrar, jogo exclusivo ESPN e também Disney Plus, pacote Premium. Então o Flamengo sofre esse baque aí, na nota reclamou bastante que o jogador, o adversário não recebeu nenhuma punição e o Jorginho teve essa fratura, mais um jogador fraturado nos últimos meses aí, segundo eles, em jogos disputados, então uma situação bastante complicada nesse sentido. Lembrando do jogo contra o Palmeiras, 3-0, Carrascal muito vaiado, perseguido até pela torcida, bateram na porta do condomínio dele lá que ele estaria dando uma festa comemoração aos seus 28 anos, então todo mundo muito em cima, virou um pouco a maré, sabe, estava mais tranquilo, classificação antecipada para Libertadores, ia pegar o Palmeiras em casa, mas essa pancada, o Flamengo não perdia há 10 anos praticamente, desde 2017 para o Palmeiras em campeonatos brasileiros e nunca tinha perdido para o Palmeiras do Abel no Maracanã. Então, escritas aí que foram por terra. E o Leonardo Jardim, diante disso tudo, muito criticado, ele reclamou, inclusive, da arbitragem. Não achou que foi para expulsão o lance do Carrascal. Vamos acompanhar o que disse o técnico do Flamengo. Bem, em relação à situação da expulsão... Caraca, eu não queria mostrar isso, cara. Foi uma situação que condicionou o jogo a todos os níveis, em termos de, mesmo a jogar com 10, eu acho que ainda tivemos algum volume muito superior ao adversário. O adversário a jogar com 11 só aproveitou o contra-ataque ou um elemento
como aconteceu o golo, uma bola mais direta nas nossas costas. A questão do Carrascal é isto. Há uma coisa que é o jogo agressivo, há uma coisa que é o pé alto. Eu acredito que fui mais pé alto do que jogo agressivo. O pé alto normalmente é um cartão amarelo. Por exemplo, eu próprio, o ano passado, vi o Internacional Palmeiras, um pé alto do Palmeiras, que o árbitro não expulsou. Mas eu acho que é muito fácil dar cartões vermelhos ao Flamengo. Tá então, Leonardo Jardim, que como eu disse, não conta agora com o Jorginho. É difícil, né, que ele atue também com uma fratura no jogo de sábado no Maracanã contra o Coritiba, que aí já não vai contar com os convocados para as seleções. Ou seja, né, além dos 9 que vão para as seleções, mais o Jorginho, 10 desfalques o Flamengo terá contra o Coritiba. Obrigado, CBF. Você é legal pra caramba. O Flamengo totaliza que vão ser 9 convocados e aí, diante do Jorginho, seria o 10º desfalque para o jogo de sábado. Amanhã, aqui no Maracanã, ainda dá para contar com os convocados. Os jogadores da seleção brasileira se apresentam quarta-feira ao Carlo Ancelotti na Granja Comari. Então, Léo Pereira, Danilo, Alexandre, Paquetá ainda podem atuar nesse jogo contra o Cusco. O Flamengo tem 13 pontos, lidera o Grupo A, já está classificado em primeiro lugar. Pode chegar a 16 e aí duelaria com outros times argentinos, Rivadavia e também o Rosário Central, para chegar no topo aí da classificação geral. Aí teria, se todos chegam a 16, questão de saldo de gols, enfim, teria que ver como ficaria o fim. Aí a vantagem de decidir jogos em casa seria uma resposta do Flamengo também ao torcedor, que está muito chateado depois do que aconteceu sábado aqui no Maracanã. A diretoria até pensa em uma maneira de punir o Carrascal, porque é a terceira expulsão dele só nesse ano. Foi expulso contra o Corinthians, expulso no Fla-Flu e agora expulso de novo, deixou o time na mão. Então isso tem irritado bastante internamente. Enfim, a maré que estava um pouco controlada está muito chacoalhada agora no Flamengo. Marcela. Tá certo, Pedro. Muito obrigada aí pelas informações. Realmente é algo que mexe muito com o andar do jogo e não foi diferente na partida contra o Palmeiras, essa expulsão do Carrascal, mas é algo que está acontecendo muitas vezes no Flamengo nessa temporada, muito mais do que nas outras temporadas. E temos uma tela para fazer essa comparação para vocês, mostrando aí então como foram os anos de 2022, 23, 24, 25 e este ano. E neste ano, em apenas 36 jogos, André, já são 8 cartões vermelhos. Em 2022, fazendo a comparação, em 77 jogos eram 7. Em 2025, em 78 jogos, eram 9 cartões vermelhos. Então é algo que realmente chama muita atenção. O que é que está acontecendo com esse time do Flamengo com tantas expulsões? No caso dessa última do Carrascal, eu discordo do técnico do Flamengo. Não acho que era lance para amarelo, o que seria pé alto, porque o jogador do Palmeiras não se abaixa, é o pé que sobe demais. E houve o contato da sola da chuteira do Carrascal com o rosto do seu adversário. Esse é um lance clássico que a arbitragem sempre qualifica como jogo, como é que fala? Jogo violento. Brusco, né? Jogo brusco e violento, cartão vermelho direto. Foi o que aconteceu nesse jogo, aos 20 minutos, evidentemente condicionou, mas não se trata de dizer que foi a arbitragem que condicionou o jogo. Foi o Carrascal que condicionou o jogo ao se colocar na posição em que ele praticamente pediu para ser expulso e conseguiu. Esse tema é um dos defeitos que o Flamengo precisa resolver, mas se trata de algo desde o início da temporada. Eu lembro aquele jogo contra o São Paulo, no início do Campeonato Brasileiro. Felipe Luiz era o técnico, era uma outra época e o Flamengo já tinha que conviver com expulsões. É claro que essa é uma questão de cabeça no lugar, conversar, atrapalha demais, não deve voltar a acontecer, mas não tem sido esse apenas o problema do Flamengo nas últimas partidas. O Leonardo Jardim tem mais coisas para trabalhar. Pois é, inclusive melhorar também o que ele pensa do adversário, que foi o que ele errou na substituição depois que ele perdeu o Carrascal na partida contra o Palmeiras. Temos mais um corte aqui da imprensa falando de Flamengo que enfrenta o Cusco amanhã, 9 da noite. 9 ou 9h30 da noite, tá? Eu acho que é 9h30. Vamos lá, simbora. Também com o calendário dos brasileiros nesta semana de Libertadores. Sexta e última rodada nesta fase de grupos. Temos aí Flamengo e Cusco já na terça-feira, assim como Lanús e Mirassol.
Na quarta, Fluminense e Laguaira, Corinthians e Platense. Na quinta-feira, Cruzeiro e Barcelona, Palmeiras e Júnior. E 9h30 da noite, estes jogos que estão grifados aí para você, na ESPN e no Disney Plus, você acompanha ao vivo aqui conosco. Por falar em Flamengo, Flamengo brasileiro entrando em campo amanhã, já classificado Pedro Henrique Torre. E aí, qual é que é a ideia para esse jogo contra o Cusco, hein, amigo? Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, Glaucia? Mais uma vez, um abraço a todos. Pois é, a gente até falava, né, como poderia chegar muito mais tranquilo para essa partida, mas agora chega com aquele, segura essa, Jailson, com aquele gosto de guarda-chuva na boca. Então, de fato, o Flamengo chega um tanto quanto um humor diferente para esse jogo de amanhã no Maracanã. Está classificado, não vai ter tensão na partida, mas pode ter muita corneta solta, especialmente se o Leonardo Jardim colocar o Carrascal para jogar mais uma vez. Estão fazendo análise hoje à tarde de reapresentação lá no Ninho do Urubu. Ele vai montar a equipe naquele apronto final para essa partida. E aí você tem, por exemplo, o Alexandro, vai se apresentar à seleção brasileira já na quarta-feira. Pode ser, de repente, poupado para não ter nenhum tipo de problema, o time já classificado, dá chance até para o Ayrton Lucas. Tem algumas possibilidades. O Danilo vai para a seleção brasileira, Léo Pereira também. Então, é a última chance de utilizar esses jogadores no primeiro semestre. Estão analisando o que vão fazer, estudam qual vai ser essa melhor possibilidade, porque, embora já esteja classificado, o Flamengo pode chegar, sacramentar a melhor classificação geral, que é muito importante, diferente do que ocorreu nos últimos anos, quando tinha que decidir sempre fora de casa, né? Então o Flamengo sempre teve essa dificuldade, inclusive no ano que foi tetracampeão ano passado, decidiu todos os jogos ali do mata-mata fora de casa, e foram jogos angustiantes, como contra o Estudiantes, o Racing, quartas, semifinal, então foi bastante complicado. Vai trazer tudo para o Maracanã. É muito importante até para dar uma resposta depois do que houve aqui no sábado, esse 3-0 que realmente bateu de forma muito inesperada, né, para a torcida do Flamengo, para quem está ali na beira do campo também, como Leonardo Jardim. Ele próprio, por exemplo, tem que dar uma resposta. A gente tem que esperar um pouquinho mais para saber qual vai ser a ideia do Leonardo Jardim, tentando saber alguma coisa, mas a reapresentação agora à tarde no Ninho do Urubu. Glaucia. Boa, Pedrão, obrigada pelas informações. Amanhã estaremos juntos para trazer tudo deste Flamengo e Cusco, jogo que a turma acompanha com exclusividade aqui na tela da ESPN e também no Disney Plus. Pedro pontuou algumas coisas importantes ali dos jogos. Aí, galera, já vai uma informação para você que não sabia onde assistir o jogo, vai passar exclusivo na ESPN Brasil e também no Disney Plus Premium. Os angustiantes do Flamengo na Libertadores em casa. Há um grupo antes, só pra gente ver a situação. Flamengo já líder, classificado, briga agora pela melhor campanha geral, né? Já aí, amigos, computados 3 pontos daquela partida que não aconteceu contra o Independente Medellín. E 3 gols. Então, e 3 gols, né? Que é o por WO. Nessa briga pelo verdade. Pela melhor campanha. Bem observado, Eugênio. Além dos 3 pontos, os 3 gols, então já tudo aí no saldo. Depois o Medellín com 7, Estudiantes com 6 e o Cusco 1 pontinho querendo esta liderança geral, né, da Libertadores. E aí o Pedro lembra, dizia eu, dos jogos angustiantes, fala de Carrascal, se estará ou não e como será a presença dele em campo. Estaremos lá, né? Eu acho que está à disposição, joga, né? Porque para o fim de semana também de brasileiro não estará à disposição por conta do cartão vermelho. Ainda aguardo também a convocação da seleção colombiana, né? Os times já começam a ficar desfalcados nessa última rodada de Brasileirão também. Enfim. É isso. Vamos lá, só para contextualizar, né, o que o Eugênio trouxe em relação à campanha geral, é porque o Flamengo vai brigar com o Rivadavia e com o Rosário Central. Isso. E aí, com os 3 gols computados pelo WO, o Flamengo ficou com 9 de saldo. Né? Os outros 2 que também têm 13 pontos já conquistados, que podem chegar aos mesmos 16. E tem 7. É isso. O Rosário Central tem 9 também, né? Mas tem menos gols marcados. E o Rivadavia tem 7 de saldo. Então, aí, importância também do WO por essa briga aí, por conta da classificação geral. Em relação ao Carrascal, tendo em vista a
a imagem, né? As imagens que a gente viu da torcida organizada ali do Flamengo na festa de aniversário dele, a recepção para amanhã certamente não será das melhores. Então o Carrascal vai ter que ter a cabeça no lugar ali para conseguir desempenhar. Cara, eu tenho a seguinte opinião. Acho que o Carrascal nem deveria ser relacionado para esse jogo. Se ele entrar, vai ser vaiado, cara. Então, evite, né? Poupe, né? Futebol e, pô, ao meu ver, né? Ele já não vai estar à disposição para o final de semana. Então, faltando em vista a questão também dos meios de criação do Flamengo, ele pode ser aí a opção no time titular, sim. Em teoria, seria a única opção ali, né? Se bem que ele ontem... Porque agora tem o Paquetá. Ele chegou a puxar o Paquetá ali exatamente, ali, exatamente. Mas aí ele jogou mais aberto pela direita. É um jogador que, em princípio, está no time. Sim. Mas aí entra a questão psicológica, entra tudo o que aconteceu no sábado, o que aconteceu ontem, com torcedores indo até o condomínio onde mora o Carrascal, e ele estava dando uma festa de aniversário. Eu tenho um amigo que diz o seguinte, você um mês antes do seu aniversário não faz nada, porque é inferno astral. E aí, quer dizer, ele fez aniversário no domingo, no sábado, ele foi expulso daquela maneira num jogo importantíssimo e prejudicou o Flamengo. Mas agora já passou o inferno astral, então ele... Esse teu amigo também disse que depois também tem que ficar um pouco mais... mas aí pro jogo de amanhã... Eu achei exagero do teu amigo. O jogo de amanhã já pode ir. Antes e depois... Tipo, tem um resquício, assim, uns 2 dias depois... Mas aí terça-feira já passou um tempo um pouquinho maior. A questão muito vai ser da relação com a torcida, né? Como é que isso vai se dar. E será que só para passar também, o Rosário Central tem os mesmos 9 gols de saldo, né? Isso. É isso aí, e o Rivadavia com 7 no saldo de gols. Então, esses 3 times que ainda podem ter essa melhor campanha. Um jogo que o Jardim pode também pensar em mexer nesse time, dar uma segurada, ou aquela reta final já também vai com todo mundo? Mas então, a última rodada está confirmada, né? Então, de brasileiro. Já não vão ter os selecionáveis, né? Por conta da data lá e tal de apresentação. Então, não sei se o Leonardo Jardim vai ter para onde correr. Talvez, de fato, como jogou no sábado, né? Ele mescle, sim, a equipe, dê descanso. Ele tem feito sempre. Que ele já, ele já mexe, ele já tem normalmente. feito isso. E aí, no final de semana, ele coloca os jogadores ali mais frescos para conseguir aí a última partida antes da pausa para a Copa do Mundo. O Flamengo não queria jogar essa partida com o Curitiba. Foi até citou o Palmeiras, né, na nota lá. Pois é. Mas a CBF confirmou o jogo no final de semana. Pensando só nos convocados de seleção brasileira, né? Já se apresentam 27 agora e tem o amistoso dia 31. Domingo. Então já começa a pensar nos desfalques daí. Ainda as outras seleções, como a gente falava, esperando algumas ainda convocarem. O que eu lembro é que o Flamengo pode chegar a 9 convocados, né? Juntando todos, no total, o Flamengo, Uruguai, né? Enfim, a Colômbia também, Equador, com a conta do Plata. Então o Flamengo pode chegar a 9 convocados. Então por isso que o Leonardo Jardim até citou em relação a algumas ligas, né, algumas passagens dele pelo futebol mundial, que quando tinha 5 jogadores, a entidade, né, já adiava a partida. Mas vale lembrar que os clubes também assinam o calendário todo início do ano e ninguém fala absolutamente nada. Então, aí quando chega em cima da hora, querem mudar alguma coisa também. É a velha discussão do calendário brasileiro, né? Todo mundo sentou, assinou. Todo mundo estava lá. Né? Agora concordaram. Teremos esta última rodada. Mas antes dessa última... Não quis interromper ali para falar no final. Bom senso nunca é demais. E a CBF poderia sim ter adiado essa partida contra o Curitiba, mesmo porque os dois estão fora da Copa do Brasil e teriam datas sim livres, né? A CBF não adiou porque não quis. Beleza? Tá aí, galera. Convocado pela Colômbia, Carrascal é multado pelo Flamengo. Cara, se eu fosse o Leonardo Jardim, o Boto, se eu tivesse poder, eu falava o seguinte, não relaciona o Carrascal. Deixa ele fora. Se ele entrar no campo, vai ser vaiado o tempo todo, na hora que ele pegar na bola. Então, poupe o cara. Ele já fez cagada mesmo. Prejudicou o Flamengo, sendo expulso, sendo irresponsável. Então, deixa ele fora, cara. Foi convocado pela Colômbia? Ótimo. Tomara que ele destrua na Copa e seja vendido, né? Tomara. Porque no Flamengo, com a torcida, não vai ter mais clima. Na hora que entrar no campo, no Maracanã, será vaiado. Cara, eu tenho certeza disso. Isso aconteceu com o Hugo Souza,
Aconteceu com vários jogadores que prejudicaram o Flamengo durante a trajetória, né? Com vários jogadores. E o Jorginho, galera, sofre fratura no pé e desfalcará o Flamengo na Libertadores. E eu acho que também contra o Curitiba, tá? Porque ele fraturou o dedinho do pé direito, né? O dedo do pé, não sei qual dedo. E com isso, cara, você acha que em 5 dias, porque o jogo contra o Curitiba é sábado, em 5 dias o cara não vai ficar bom, né? Vai se curar de uma fratura. Não vai. Então eu acho que o Jorginho só volta agora depois da Copa do Mundo, né? Como o senhor Carrascal também deveria voltar só depois da Copa do Mundo ou não, ou ser negociado na janela que vai acontecer no meio do ano. Acho que o Carrascal nem deveria mais vestir essa camisa, sinceramente. Valeu, galera. Tamo juntos. Deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Fui!